Porquanto, o não ser proferida sentença logo contra os maus é causa de os filhos dos homens cometerem crimes sem temor algum. Eclesiastes 8:11. Salve Maria Imaculada. Continuamos com a leitura para a meditação de mais um trecho da obra Preparação para a Morte de Santo Afonso Maria de Ligório. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração de número 18, do número dos pecados. Ponto número 2. Dirá talvez o pecador que Deus é Deus de misericórdia. Quem o nega? A misericórdia do Senhor é infinita, mas, apesar dela, quantas almas se condenam todos os dias? Deus cura os que têm boa vontade, perdoa o pecado, mas não pode perdoar a vontade de pecar. Replicará o pecador que ainda é muito jovem: és moço? Deus não conta os anos, conta as culpas. Ora, a medida dos pecados não é igual para todos. A um perdoa Deus 100 pecados, a outros 1000. Outro, ao segundo pecado, se verá precipitado no inferno. A quantos condenou após o primeiro pecado? Refere São Gregório que um menino de 5 anos, por ter proferido uma blasfêmia, foi lançado no inferno. Segundo revelou a Santíssima Virgem, a bem-aventurada Benedita de Florença, uma menina de 12 anos fora condenada por seu primeiro pecado. Outro menino de 8 anos de idade também morreu com o primeiro pecado e se condenou. Lemos no Evangelho de São Mateus que o Senhor, a primeira vez em que achou a figueira sem fruto, a amaldiçoou e a árvore secou. Em outro lugar diz o Senhor: depois das maldades que o povo de Damasco cometeu 3 ou 4 vezes, eu não mudarei o meu decreto, não revogarei os castigos que lhe tenho decretado. Algum temerário talvez ouse perguntar por que Deus perdoa a tal pecador 3 culpas e não 4? Neste ponto é preciso adorar os inefáveis juízos de Deus e exclamar com o apóstolo: ó profundidade das riquezas da sabedoria e ciência de Deus, quão incompreensíveis são seus juízos e imperscrutáveis seus caminhos. Romanos 11:33. O Senhor sabe, diz Santo Agostinho, a quem há de perdoar e a quem não. Àqueles a quem se concede misericórdia, gratuitamente se concede a mesma, e àqueles a quem se lhe nega, com justiça lhe és negada. Replicará a alma obstinada que, tendo ofendido tantas vezes a Deus e Deus lhe tendo perdoado, espera que ele ainda lhe perdoe um novo pecado. Mas, porque Deus não o tem castigado até esta hora, segue-se que sempre há de proceder assim? Encher-se-á a medida e o castigo virá. Sem interromper as relações com Dalila, esperava Sansão salvar-se das mãos dos filisteus, como antes tinha feito. Mas nessa última vez foi preso e perdeu a vida. Não digas, exclama o Senhor, pequei, e qual a adversidade que me sobreveio? Porque o Altíssimo, ainda que nos tolere, dá-nos o que merecemos. Isto é, chegará o dia em que tudo lhe pagaremos, e quanto maior tiver sido a misericórdia, tanto maior será a pena. Afiança-nos São João Crisóstomo que há mais para recear quando Deus tolera um pecador obstinado do que quando lhe aplica o castigo sem detença. Com efeito, observa São Gregório, todos aqueles a quem Deus espera com mais paciência são depois, se perseverarem na sua ingratidão, castigados com mais rigor,
E muitas vezes acontece, acrescenta o mesmo santo, que os que foram por mais tempo tolerados por Deus morrem de improviso, sem ter tempo de se converter. Especialmente quanto maiores tenham sido as luzes que Deus te haja dado, tanto maiores serão tua cegueira e obstinação no pecado, se a tempo não fizeres penitência. Era melhor, diz São Pedro, não ter conhecido o caminho da justiça, que depois do conhecimento voltar-lhes as costas. São Paulo diz que é moralmente impossível que uma alma iluminada por luzes celestes, quando reincidir no pecado, se converta de novo. Horríveis são as palavras do Senhor contra aqueles que não querem atender ao seu convite. Já que vos chameis e dissestes não, eu também me rirei na hora da vossa morte e vos escarnecerei. Provérbios 1, 24 a 26. Note-se que as palavras também significam que, assim como o pecador zombou de Deus, confessando-se, fazendo propósito e não cumprindo nunca, assim o Senhor zombará dele na hora da morte. O sábio diz, além disso, como o cão que volta ao que vomitou, assim é o imprudente que recai na sua loucura. Provérbios 26, 11. Dionísio, o cartucho, desenvolve este pensamento e diz que tão abominável e asqueroso como o cão que devora o que tinha vomitado, se faz odioso a Deus o pecador que volta a cometer os pecados de que se arrependeu no sacramento da penitência. Oração. Eis-me aqui, Senhor, a vossos pés. Sou como o cão repugnante e asqueroso que tantas vezes voltei a deleitar-me com o que antes tinha detestado. Não mereço perdão, meu Redentor. O precioso sangue, porém, que por mim derramastes, me alenta e me obriga a esperar. Quantas vezes vos ofendi e vós me perdoastes. Prometi não tornar a ofender-vos e daí a pouco de novo recaí, e vós outra vez me concedestes o perdão. Que quero esperar, pois? Que me envieis ao inferno, ou que me abandoneis aos meus pecados? Castigo maior que o próprio inferno? Não, meu Deus. Quero emendar-me, e para vos ser fiel, ponho em vós toda a minha confiança, e prometo recorrer sempre a vós, quando me vir assediado de tentações. No passado, fiei-me em minhas promessas e resoluções, olvidando encomendar-me a vós nas tentações. Daí proveio a minha ruína. Mas de hoje em diante sereis vós minha esperança, minha fortaleza, e assim tudo me será possível. Dai-me, pois, meu Jesus, por vossos méritos, a graça de encomendar-me sempre a vós e de pedir vosso auxílio em todas as minhas necessidades. Amo-vos sumo bem, digno de ser amado sobre todos os bens, e só a vós amarei se me ajudais para isso. Vós também, ó Maria, Mãe Nossa, auxiliai-me por vossa intercessão. Abrigai-me debaixo do vosso manto, fazei que vos invoque sempre na tentação, e vosso nome dulcíssimo será minha defesa. Amém.